Parando no TCC, que é um desafio, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Marcelo, te usando nessa noite mais uma vez. Obrigado, pastor. Amém. Agradeço a Deus, a oportunidade da igreja também, de sempre poder estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. A Rose, quando antes de eu começar, ela perguntou para mim se tinha um tema, que assunto que eu ia fazer, né? E já vou perder um pontinho aí na aula de homilética, porque eu não trouxe um tema, né, da mensagem. O pastor sempre é bem rigoroso nisso, né? Mas eu quero deixar para você esse tema. Meu desejo aqui é expor, né, um texto bíblico, como ele é mesmo o texto, fazer uma exposição bíblica do texto, versículo a versículo. E eu vou deixar o tema para você, porque o texto mesmo ele vai sugerir vários assuntos. E o texto que eu pretendo trabalhar aqui nessa noite, ele revela uma questão muito interessante. Ninguém está imune ao pecado. Quer dizer que ninguém, né, está imune a cair realmente. A palavra de Deus diz isso. É inevitável que o homem caia. Em 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. E o próprio João, lá em 1 João, ele afirma, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 8, né? E depois ele fala no 10: e se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, tanto eu quanto você somos falhos e limitados, e precisamos assumir essa nossa natureza diante de Deus. Mas graças a Deus que a palavra de Deus revela uma verdade poderosa, uma verdade muito grande, que se encontra lá em 1 João 1, 9, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. E ainda continua, diz que nós temos um advogado que nos representa diante de Deus. E mais do que somente nos representar, Ele assume a nossa dívida, Ele paga ela por nós. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Essa promessa de Deus de nos perdoar, nos renovar e nos transformar. E o nosso irmão Rivaldo aí, sempre que eu estou compartilhando algum estudo aqui na igreja, sempre depois ele acaba batendo um papo comigo, e ele traz algumas questões, né, de alguns personagens que realizaram algumas coisas, e às vezes a gente usa uma certa ideia de que eles foram pessoas poderosas, tremendas diante de Deus. A gente se sente tão pequenininho olhando histórias de pessoas como José, que lidou com tantas situações, e tantos outros personagens da Bíblia que nós poderíamos citar. E aí eu queria compartilhar com vocês justamente disso, de um homem de Deus, que foi chamado segundo o coração de Deus, foi capaz de enfrentar um gigante, quando todo um exército temia de medo, quando viu sua vida em risco, né, e teve que fugir, porque o rei desejava matá-lo, teve a oportunidade de tirar a vida daquele rei, e ele decide não tocar no ungido do Senhor, porque ele entendia que Deus havia colocado Saul, e se alguém tinha que tirar Saul daquele lugar, seria Deus e não seria ele, e ele tinha a oportunidade de se livrar do juízo de morte que ele tinha contra a sua vida, mas ele não levantou a mão contra Saul. E mais do que isso, né, a gente percebe, lendo o livro de Salmos, que Deus inspirou Davi, né, e realmente ele tinha uma vida de devoção ao Senhor, porque os Salmos, e vários Salmos da Bíblia, tem lá o título Salmo Davídico, e esse Salmo que a gente vai ler, né, o Salmo 51, fala justamente sobre isso, né, sobre um homem que se derramou diante do Senhor, e um homem que era capaz de derramar, né, diante de Deus. Mas como eu disse anteriormente, a Bíblia não esconde, né, nenhum pecado, muito pelo contrário, ela revela, né, a nossa natureza humana, aquilo que nós fazemos e não agrada a Deus, e Deus não tem problema nenhum em trazer isso à tona para a gente. Nós, na nossa pequenez, morremos de vergonha dos nossos pecados e escondemos eles das pessoas. Então, quando eu chego aqui na porta da igreja, né, se eu tiver uma discussão com a Clenilda, tudo para, naquele mesmo momento, todo mundo faz um sorriso, né, e
tá tudo bem aqui, né? Na igreja a gente é tudo santo, né? O problema só está quando a gente sai dessa porta para lá, né? Tudo fica difícil, né? Mas o livro de 2 Samuel, principalmente capítulo 11 e 12, que já é do conhecimento dos irmãos, sabe que narra a respeito da história de Davi e como ele foi fisgado pelo pecado, né? 2 Samuel conta lá, Davi, era a época dos reis irem para a guerra, ele resolveu ficar ali, tinha uma bela moça ali, tomando banho, ele viu, desejou ela, e acabou a possuindo, e depois disso, ela vem com a notícia, que ela está grávida, então vem o pecado, e aí depois, fruto do pecado, vem a consequência do pecado, era uma gravidez indesejada, o marido dela era um servo fiel, e estava na batalha, e aí então ele bola um plano para esconder a consequência do seu pecado, porque o pecado já havia acontecido. E aí então o que ele faz? Manda trazer Urias lá do campo de batalha e fala, ó, vai para sua casa, tira uma férias. E aí ele fala, não, como não? Estou aqui na batalha, meus amigos. E ele fica deitado ali. E aí o que acontece? Quando a gente tenta esconder o nosso pecado, o que a gente faz? A gente novamente traz uma nova realidade para aquele pecado. A gente anda dentro de uma espécie de espiral que vai fazendo com que aquilo cresça. E aí ele então tenta uma segunda jogada. O que ele faz? Ele pega Urias, promove uma festa, embebeda ele e faz com que ele tente voltar para sua casa. Por quê? Aí ele tem relações com a sua esposa e ele acaba cobertando o pecado. Não funciona. Ele vai ali de novo e fica ali novamente e não vai. Aí Davi pensa, ô homem difícil, já sei, eu tenho um plano perfeito para isso. E de maneira premeditada, ele intenta contra a vida de Urias e faz dele um portador de uma carta. Manda uma carta para Urias, para o seu general, responsável pela batalha, para que coloque ele na frente do campo. Então Urias leva essa carta selada pelo rei, toda especial, olha, sou mensageiro do rei. Mal sabia Urias que estava levando a sua sentença de morte. E ele é colocado, né, na frente do campo de batalha, ele morre, e aí quando ele morre, o que acontece? Vem a notícia para Davi. E aí então todo mundo pensando que Davi ficaria chocado porque havia se perdido a batalha alguns homens, até que ele cita o nome de Urias e ele fica feliz. E aí o que a gente percebe então? Que quanto mais a gente tenta esconder o nosso pecado de Deus, pior as coisas ficam. E aí Urias morre, depois que passa um período de luto, ele vem, pega a esposa dele, casa-se com ela, mais uma esposa, e na cabeça de Davi está tudo bem. Só que aí depois, no capítulo 12, aparece o quê? Nosso querido profeta Natã, com uma mensagem de Davi, falando que haviam dois homens, que havia um usurpado do direito do outro, e Davi fica encolerizado, né? Todo homem que vive sobre a sua justiça própria, ele vive dessa maneira, e aí então ele fala que puniria essa pessoa 4 vezes mais, e aí Natã revela, esse homem é você, e aí ele decreta o juízo sobre Davi, e ele começa falando tudo aquilo que ele havia feito, tudo que Deus havia dado a ele, e aí então Davi se arrepende e diz, eu pequei contra o Senhor, e Natã diz, como você assume a sua culpa nesse momento, você não vai morrer, mas você não vai se livrar das consequências do seu pecado. Uma coisa que a gente às vezes entende mal, nós achamos que o perdão de Deus impede que nós venhamos sofrer das consequências das nossas atitudes. Deus pode perdoar e impedir que as consequências ocorram, mas também Ele pode permitir que as consequências ocorram como uma forma do próprio trabalhar do Senhor na nossa vida. E aí a gente vai perceber justamente isso. E aí eu queria te convidar você justamente a abrir a sua Bíblia no Salmo 51 e deixar ela aberta aí. Eu vou expor um pequeno trecho desse texto, né? Não vai dar para expor o salmo inteiro. O salmo ele é muito rico, né? Daria para fazer uma série de mensagens só em alguns versículos desse salmo, mas eu queria te convidar a ler comigo, né? O título já começa, né? Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Batseba. O versículo 1 começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado,
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade, e no íntimo do meu coração, no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria dos ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se convertam a ti. Esse texto eu acho maravilhoso, esse salmo, porque ele apresenta justamente isso, né? Quando eu fico imaginando Davi, quando ele se encontra com Natã, diz o texto que Natã diz que a criança haveria de morrer, e aí então diz o texto que Davi ali ficou por cerca de 7 dias, ele não comia, se vestia com panos de saco, e se humilhava diante do Senhor. E aí ficou passando na minha cabeça, o que será que se passou ao longo desses 7 dias com Davi? A consequência, o remorso que ele vivia por causa do pecado. Como que será que foi a vida? O que ele diz? Por que eu fiz isso? Por que eu não tomei tal atitude? Por que eu não assumi essa culpa? Quem deveria estar pagando esse preço sou eu e não essa criança inocente. Fico imaginando ele ali se humilhando. Tamanha era a humilhação que quando a criança morreu, eles tiveram medo de contar para ele, pensando que ele poderia morrer por causa disso. Então quando ele ouve um burburinho, ele viu que a criança havia morrido, ele vai, toma um banho, se alimenta e vai adorar ao Senhor, né? Por quê? Porque ele havia encontrado a realidade do perdão, e esse salmo ele busca revelar essa realidade que Davi encontrou. E é interessante quando você analisa esse salmo, e você pode ver que ele é alguém realmente profundo, que conheceu em profundidade, né, a dimensão do que é o perdão do Senhor. Quando você começa esse salmo, você já vê assim, olha só: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi, ele não recorre àquilo que ele é, mas ele recorre a quem Deus é, e ele sabe qual é a natureza de Deus, que ele é um Deus misericordioso e compassivo. As misericórdias, o amor de Deus e a sua compaixão é aquilo que move, né, Davi a encontrar o perdão de Deus. O perdão de Deus não está naquilo que eu faço ou em alguma atitude que eu tomo, muito pelo contrário, o perdão de Deus está na própria natureza daquilo que Deus é, e é por isso que Davi vai a Deus. Quando eu estava meditando nesse texto, hoje, eu acabei me topando aqui, né, com um texto que fala muito sobre isso, né, Lamentações. Jeremias, né, conhecido como o profeta chorão, foi um profeta que pregou a vários reis poderosos do reino do sul de Judá, reis que viviam distantes do Senhor, reis que viviam sobre o juízo de Deus, e ele pregou ali e quase ninguém se converteu. E aí ele teve que se deparar até com determinada situação, que foi jogado dentro de um poço. Tamanho era o incômodo da palavra que Jeremias trazia e que ninguém ouvia, até que o povo é levado para o cativeiro da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. A cidade é tomada, e aí aquele profeta que havia pregado, ninguém ouvia. E aí Lamentações capítulo 3, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas depois você lê na sua casa, você vai ver que ele começa assim: eu sou um homem que vi a aflição trazida pela vara da tua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem.
quebrou os meus ossos, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram, cercou-me de muros, que eu não posso escapar. Então Jeremias vai falando sobre um juízo muito pesado nesse capítulo 3, e ele vai discorrendo sobre várias situações, e eu vejo, conhecendo a história do profeta, como foi pesado para ele pregar aquele povo, e esse livro é um livro de lamento, pelaquilo que Jerusalém estava enfrentando, Judá, o povo levado para o cativeiro, o templo é saqueado, as pessoas, tudo é humilhado, tudo é desfeito. Por quê? Porque o povo vivia em idolatria. Então o que a gente tem que fazer? Desanimar? Porque o pecado chegou diante de Deus e Deus trouxe a sua ira? Olha como é tremendo o versículo 22, Lamentações capítulo 3, versículo 22, abre aí na sua Bíblia para você acompanhar. Lamentações capítulo 3, versículo 22, tamanho é o juízo que ele apresenta diante de Deus, mas olha como ele começa depois de continuar, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, 19, na minha vida de amargura e do meu pesar, lembro-me disso tudo, né? A minha alma desfalece dentro de mim. Aí ele começa no 21, olha só, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele fala sobre várias situações, você lendo esse capítulo, você vê que ele é pesado, é alguém que está sofrendo muito, mas aí então ele vem como uma grande luz, e lembra de uma coisa muito importante, 21, todavia lembro-me também daquele que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção ao Senhor, porém nele a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, por mais que pareça um jugo pesado e um texto que ele traz, Jeremias, ele desafia o povo de Israel a confiar na misericórdia e na esperança do Senhor. Por quê? Porque ela se renova a cada manhã. E essa convicção que Davi tinha, quando ele recorre no versículo 1, ele fala justamente isso, que conforme, né, é o que diz o texto, né, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por tua grande compaixão. E aí ele usa 3 expressões que falam a respeito do remir de Deus, né, do perdão de Deus. Ele fala, olha, no versículo 1, lava-me das minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Depois ele fala, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Ele usa 3 expressões, né, abstratas, para dizer que ele queria ficar limpo diante de Deus, porque ele sabia que estava sujo, que estava impuro, e Deus vai justamente fazer isso, né? Mostrar esse versículo, que vai mostrar que Deus perdoa, Deus lava, Deus limpa, Deus purifica, Deus nos renova, né? Davi conhecia isso, e aí ele continua do versículo 3 e 4, ele fala assim, pois eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tem razão em me condenar. Nesse versículo 3 e 4, Davi assume a sua culpa diante de Deus. E aí é engraçado, por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa culpa em quem? No outro. Quando Adão e Eva pecaram, Eva vai e se apresenta diante de Deus, é assim que acontece? O homem se apresenta diante do Senhor, e Deus vai falar com ele, e aí diz, quem foi? Foi a mulher que tu me deste, e depois, foi a serpente, e a serpente só faltou ouvir dizer para Deus e falar, foi o Senhor que me criou, eu estou aqui para isso, estou fazendo a minha parte, você ainda quer me condenar? E olha só como é engraçado, né? Às vezes nós colocamos a culpa dos nossos pecados nos outros, às vezes a gente coloca a culpa do nosso pecado na cultura, mas a sociedade hoje é desse jeito mesmo, está todo mundo aceitando isso, a gente também tem que aceitar. Quantas vezes o pastor deve ter ouvido isso no gabinete, né, pastor? Como desculpas para relações ilícitas, né?
com desculpa para fins de casamento e tantas outras coisas. A culpa tá tudo assim. Ou senão a gente coloca a culpa no convívio social. É tão difícil viver no meio que eu estou, é tão difícil ficar puro e viver conforme a vontade do Senhor. Mas o engraçado é que Davi, ele diz, né, eu pequei contra ti, de modo que a tua sentença é justa. Nesse momento ele assume e ele tem entendimento de que ele está pronto para assumir a responsabilidade dos seus erros. Porque é isso que ele fala no versículo 3, né? Pois eu conheço, né, as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E ele fala, é contra ti, só contra ti eu pequei, e fiz o que reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em me condenar. A expressão do Novo Testamento que se encontra lá em 1 João 1,9, se confessares, é uma palavra grega que é homologel. O que ela quer dizer? Homo quer dizer a si mesmo, né, a mesma coisa, e logel quer de falar, né, falar a mesma coisa. É da onde vem a nossa palavra, concordar com, homologar, né, quando alguém vai com uma sentença e homologa aquela sentença, então ela tem valor, né, então é isso que ele está falando, é reconhecer. Então a expressão que ele fala é isso, é alguém que vai diante do juiz, está sendo julgado, e aí então naquele tribunal ele se levanta e assume a sua culpa, e ele aceita a sentença que o juiz tem. Só que no nosso caso, o texto de 1 João, ele diz que nós temos um advogado, né? Capítulo 2 ele fala que é fiel e justo, né? Esse advogado que nos representa diante do Pai, que é Jesus Cristo. E é essa expressão que nós encontramos, e nós temos dificuldade de confessar o nosso pecado, de assumir o nosso erro. É tão difícil para a nossa natureza humana, embora nós saibamos que somos pecadores, que é inevitável que o pecado bata a nossa porta e que muitas vezes nós venhamos a cair, nós não temos coragem muitas vezes de confessar ele diante do Senhor. Não sei a situação que você está vivendo nesse momento, o seu pecado de estimação que tanto te priva da presença de Deus. Eu não sei o que você tem colocado aí, mas eu tenho certeza de que o Senhor sabe. A palavra de Deus diz isso no Salmo 109, tu me sondas e me conhece o meu assentar, o meu levantar, esquadrinha o meu coração. Então Deus sabe aquilo que está te afligindo, e é hora de você assumir isso diante do Senhor, e confessar o seu pecado diante dele, porque foi isso que Davi fez, e assuma as consequências, por mais duras que elas possam parecer. Por quê? Porque Deus vai estar com você, mesmo que seja difícil. Continuando no versículo 5 e 6, Davi fala assim, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, e me ensinas a sabedoria. Quando ele fala, sei que sou pecador desde que nasci, e desde que minha mãe me concebeu, ele estava revelando uma verdade teológica, que em Romanos já estava expresso lá, né? Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos, porque todos pecaram, mas a vida veio em quem? Em Jesus. Jesus nos dá a vida eterna. Se o pecado entrou por Adão, Jesus se entregou por isso. Nós temos o perdão desse pecado, que nos remite, nos perdoa desse pecado que alguns teólogos chamam de original, né, que faz parte do homem, e nos reme para que possamos entrar adentro do trono de Deus. E o Salmo 109, quando diz, portanto, da mesma forma, né, Salmo 109, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. E o versículo 6 é isso que ele fala, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Da onde vem a nossa natureza pecaminosa? Dos desejos do nosso coração. É o egoísmo, é a satisfação, a fama, o orgulho, tudo aquilo que nos separa do Senhor. Tudo isso que nos separa do Senhor habita dentro do nosso coração, e por habitar dentro do nosso coração, ele se torna sujo, mas nós podemos colocar ele diante do Senhor e pedir para que o Senhor lave o nosso coração, lave a nossa mente, purifique, nos limpe e nos renove através da presença do Espírito Santo de Deus.
E a gente continuando aqui, a gente observa que, embora o pecado esteja presente, Deus nos conhece, e nós temos uma única saída, e essa saída não é vender uma santidade barata, daquela que você faz de conta que está tudo bem, você entra aqui e vai escondendo os seus pecados. Imaginou se eu tivesse chegado aqui, cheio de objetos, está fechado aqui, aí eu venho entrar para pregar, aí começo a entulhar um monte de coisa aqui, daqui a pouco chega uma hora que não cabe, né? Vai colocando, quem tem armário em casa que está assim, desse jeito, não cabe mais potinho, quem gosta de colecionar potinho? Vai guardando, daqui a pouco quando você abre o negócio está caindo, né? A porta nem fecha, você está empurrando com tudo. É assim que a gente faz quando a gente vende uma santidade barata. Desde a gente parar e solucionar o nosso problema e colocar ele diante do Senhor, o que a gente faz? A gente vai guardando, vai acumulando, depois está pesado demais. Aí o que acontece? Rouba o prazer de estar na casa do Senhor, rouba o prazer de você adorar o Senhor, rouba o prazer de você ouvir a palavra do Senhor. Tudo vai te cansando, tudo vai te distanciando de Deus. Por quê? Porque você está distante de Deus. E aí ele continua isso, né? Ele continua o texto, né? E a gente precisa colocar tudo isso ao pé da cruz, né? Jesus morreu por nós. E aí do 7 ao 13, para a gente caminhar para o final, ele fala assim, ó, do versículo 7 ao 13: purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo, purifica-me com ísopo e ficarei puro, e lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo, com júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. O versículo 7, ele faz uma série de pedidos de perdão e de confissão. Ele começa lá, olha só: purifica-me com ísopo e ficarei puro, e me lava que ficarei mais branco do que a neve. O ísopo era uma planta cerimonial que era usado, uma maneira de borrifar a água para purificar, né, nas leis cerimoniais, né, mosaicas. Também foi usado, né, para borrifar, né, os umbrais das portas na saída do Egito, né, quando a gente tem a celebração da Páscoa, para que o anjo da morte não passasse. Também foi usada essa planta para quê? Para ser embebida em vinagre e dada para Jesus quando ele estava no momento da crucificação. Então Davi, ele está falando a respeito de um ritual de purificação, um ritual externo, que ele quer que ocorra dentro do seu coração. Ele quer ser lavado, purificado, e é isso que ele quer mostrar aqui, né? Ele repete várias vezes o desejo de ter um coração puro diante do Senhor. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria dos ossos que esmagastes exultarão. Por quê? Quando você lê o Salmo 32, que é um salmo primo desse, que também fala a respeito da confissão e também é um salmo de Davi, você vê que ele fala que ele foi perdendo a alegria da vida dele, né? Por quê? Porque o pecado ia consumir na vida dele, e quando ele confessou, então ele sentiu aquele peso caindo, né, das costas dele. Então o osso, né, doía, a dor no osso era tremenda, o corpo dele estava se desfalecendo por causa disso. E aí ele fala assim: esconde, né, do rosto os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E o versículo tremendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso só é possível pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós precisamos cultivar uma vida de santidade, de leitura da palavra, de oração, de dedicação constante ao Senhor. Como que Deus cria um espírito puro, inabalável? Como que Deus cria um coração, né, dessa maneira, renovando? Tem um texto bíblico bem claro, né? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Onde você tem ajuntado o seu tesouro? É ali onde está o teu coração. Se o meu coração está nas coisas que são do céu, o
o meu tesouro está lá. Se o meu coração está nas coisas que são terrenas, ali está o meu tesouro. Assim vai ficando a nossa vida. Onde você quer estar? Para onde você quer ir? Onde você quer passar a sua eternidade? É ali onde você vai encontrar o seu coração. Os faraós construíram tumbas gigantes, imensas, que eram enormes cofres para guardarem o seu tesouro. Por quê? Eles acreditavam que numa vida pós-morte eles faziam uso de tudo aquilo. O tempo passou, esses tesouros foram roubados, e a gente sabe que a única coisa que existe verdadeiramente é uma promessa de um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde as ruas sim são de ouro, e que você só precisa fazer uma escolha, que é receber Jesus no seu coração, porque Ele é o preço pelos nossos pecados, e nada do que eu fizer pode mudar isso, nada que o pastor fizer, nada que você tente fazer vai mudar isso. Jesus, Ele é o preço que foi pago pelos nossos pecados, e Deus deseja justamente isso, restaurar. E por que Ele quer que restaure? Davi encerra esse pequeno trecho, eu não vou falar do salmo todo, porque ele é longo e tem mais coisas, mas ele fala assim no versículo 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os pecadores se voltem a ti. Quer dizer que ele havia entendido e aprendido qual era o caminho de Deus, o que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar e agir. E aí então, o que ele faz? Ele vai contar e ensinar isso, para que os outros não caiam nos mesmos erros que ele. Conhecendo a história da Bíblia, infelizmente nós sabemos que o drama da família de Davi foi um drama muito difícil. Ele teve um conflito muito grave com seus filhos, muitos problemas familiares cercaram, até que depois seu filho Salomão assume o seu trono, mas antes disso ele perdeu alguns filhos, fruto das consequências do pecado que ele tomou para a sua vida, de abater uma pessoa que era um sangue inocente. E eu quero nessa noite te desafiar, meu irmão, a que você medite nesse Salmo 51, que você confie na misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, por mais difícil que possa parecer as situações que você tenha que enfrentar na vida, coloque o seu coração diante de Deus, confesse o seu pecado a Deus, deposite ele aos pés da cruz, para que o sangue de Jesus seja derramado ali, e venha te lavar, e venha te purificar, e te renovar a sua mente, através da ação do Espírito Santo de Deus, e que nós venhamos viver em novidade de vida, para que as pessoas possam conhecer a verdade desse Evangelho, em que nós conhecemos, e ela possa ser transmitida a outras pessoas, e que as lições e a profundidade desse salmo chegue até o seu coração. E se tem algo que você quer apresentar diante de Deus nessa noite, quero te dar um minutinho naquilo que o Senhor tem falado ao longo dessa mensagem, para que você deposite aos pés dele. Confesse ao Senhor aquilo que está te incomodando nessa noite, aquilo que Ele falou. O que eu disse aqui só são palavras, elas são lançadas, mas o que age dentro do seu coração é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz com que traga à tona aquilo que está dentro do seu coração, para que possa ser sarado, perdoado, sarado, curado e restaurado, para que Deus crie nessa noite um coração puro e renove dentro de você um espírito inabalável. Deus tem um versículo muito tremendo nesse salmo, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Ó Deus, não desprezas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E eu quero te convidar essa noite para que você tenha esse minutinho de apresentar o seu espírito e o seu coração diante do Senhor, para que ele seja quebrantado diante de Deus. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos
confessar o nosso pecado diante do Senhor, Pai. Tu sabes tudo aquilo, Pai, que temos feito que não te agrada, Pai. E nós não temos mais forças, Pai. Tentamos, como Davi, esconder. E cada vez que tentamos esconder mais esse pecado, Pai, nós geramos situações mais adversas ainda, Senhor. Geramos cada vez mais mentiras, geramos situações que nos distanciam de Ti, Pai. Mas nessa noite, o nosso desejo é confessar o nosso pecado ao Senhor, dizer que pecamos contra o Senhor, Pai. No versículo seguinte, Davi clama, Pai, pelos crimes de sangue que ele cometeu, Senhor, e ele pede perdão ao Senhor por ter tirado a vida de um homem que era justo e servo fiel ao Senhor, ó Pai. E como ele, nós queremos confessar os nossos erros diante do Senhor, ó Pai, e assumir, ó Pai, a culpa pelos nossos pecados e dizer que aceitamos, ó Pai, a consequência do Teu juízo, Senhor. Por isso que o Senhor cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor realize o Teu querer, ó Pai. Mas mais do que tudo, Pai, que possamos sair daqui com a certeza de como Davi confessou o seu pecado a Natã. Você está perdoado e por isso não morrerá, Senhor. Que nós tenhamos com a certeza disso, Pai, que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, ó Pai. E se existe alguma coisa que nos separa do Senhor, ó Pai, que impede que venhamos viver, Pai, em novidade de vida, desfrutar a plena presença do Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Pedimos que o Senhor tire do nosso coração isso, que o Senhor perdoe e nos renove pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém? Amém, que bênção. Obrigado, Marcelo. Deus continue usando sua vida. E nós, meus irmãos, temos orado por um avivamento. Queria já convidar o Ministério de Louvor. Orado por um avivamento. E os grandes avivamentos começaram não em grandes reuniões, não em grandes festas. Os grandes avivamentos começaram em cultos, alguns parecidos com esse, um culto com poucas pessoas, mas o tema desses cultos foi arrependimento. Então, irmãos, que Deus continue falando, né, o nosso